Olá você! Estamos aqui mais uma vez nos estúdios Canacaiana gravando o nosso podcast Calça Justa. E antes de falar do nosso entrevistado, eu gostaria de agradecer os apoios que a gente tem tido dos nossos patrocinadores, que é a Skyfit. Skyfit é uma academia que mais cresce em Pernambuco. Então eles têm dado um grande apoio a gente. Você quer ficar mais forte, mais bonito? Então a Skyfit vai estar aí para lhe dar o melhor shape, como dizem os mais jovens, né? Além da Skyfit, aí depois que você malhar, quiser se alimentar bem para depois perder peso, você vai procurar quem? A Bela Pizza, a pizzaria mais gostosa de Pernambuco. Sim, porque visualmente ela já dá vontade de comer e a pizza é a melhor da Zona Sul. Não tem nenhum problema em dizer isso. Aqui na Imbiribeira, Bela Pizza. Procura aí no Instagram que você vai encontrar a Bela Pizza. E também uma programação de domingo que você consegue. Você que é romântico, que gosta de Roberto Carlos, todos os domingos na rádio Hits FM 103.1, você tem a programação mais romântica e melhor de Pernambuco. Chama-se Café da Manhã com o Rei Roberto Carlos, onde Frank Sinatra, eu, estaria apresentando todos os domingos, das 7 às 8, na Rádio Hits FM 103.1, programa Café da Manhã com o Rei Roberto Carlos, todos os domingos, ok? Mas agora a gente vai começar a falar de alguns assuntos delicados, onde a sociedade em geral tem muita curiosidade. Então, filosofia, religião, esoterismo, maçonaria, tudo isso são assuntos que realmente aguçam, né, a curiosidade da sociedade. E delas, sem sombra de dúvida, a maçonaria é a mais curiosa de todas, porque é milenar e tal, então você tem ali sempre alguma coisa para buscar, tem muito folclore. E eu gostaria de saber de algumas coisas que você, como curioso, e ouve muito falar de maçonaria, vai querer saber. E para responder sobre a maçonaria, ninguém melhor do que a maior autoridade no estado de Pernambuco. Seria o nosso grão-mestre. Ele é chamado de grão-mestre. Seria o governador no estado. As lojas seriam os estados, talvez, os municípios, os vereadores seriam os irmãos, o venerável seria um prefeito. A gente vai discutir sobre isso e ele vai explicar melhor. O que a gente puder perguntar, eu vou perguntar, não vou deixar o grão-mestre de calça justa, mas vou perguntar o que o povo gostaria de saber. Então, você que gosta de saber sobre esoterismo e maçonaria mesmo, esse é o momento. Hoje estaremos aqui com Geraldo Luciano, é o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em Pernambuco. GOB Pernambuco, Grande Oriente de Pernambuco. E essas coisas a gente fica meio enrolado porque não sabe se pode perguntar. Não tá. Eu vou perguntar, ele responde se puder. Bom, Geraldo Luciano, grão-mestre do Grande Oriente de Pernambuco. Como vai, meu? Boa tarde, Frank Sinatra. Boa tarde, os ouvintes da Bom dia, boa noite. Calças Justas. Bom dia, boa noite, depende do horário que chegue aos nossos ouvintes. Meu querido Frank Sinatra, estamos aqui às ordens para tentar responder às suas questionamentos, conforme a gente entenda. Muito bem. Eu vou perguntar como qualquer outra pessoa, que aqui a gente tem um monte de perguntas e as pessoas ficaram sabendo, olha, quem é que vai estar na entrevista? Eu digo, a maior autoridade é a pessoa que tem a autoridade de responder. Então teremos uma série de maçons que virão para cá, mas eu queria abrir essa série com o grão-mestre. E as pessoas já mandaram algumas listas de perguntas, mas a princípio, grão-mestre, qualquer um pode ser maçom, tem que ser alto, baixo, gordo, rico, pobre, ou não pode. Como é que funciona? Qualquer um pode ser maçom? Qualquer cidadão do bem, que tem o coração sensível ao bem, que tem conduta ilibada na sociedade, sim, pode ser maçom, independente de etnia, de cor, de religião, pode ser maçom, sim. Contanto que ele passe por um crivo de sindicâncias, algumas coisas nesse sentido, mas pode ser maçom, sim.
sindicância. Essa sindicância quer dizer o quê, Geraldo? Olha, Geraldo é o grão-mestre. Então, eu lhe trato de grão-mestre ou lhe trato por Geraldo não, Luciano? chama de Geraldo, Luciano. Você queira, fique à O que vontade. aparecer na hora de vontade. Isso. Tá bom. Então tá. Como é que funcionaria essa sindicância? Ele passa por SPC, Serasa, todo esse procedimento criminal. Veja bem, meu irmão, amigo, Frank Sinatra. A maçonaria, ela é uma instituição milenar, certo? Ela tem, assim, alguns requisitos para entrar à ordem. É o seguinte, antigamente, para ser maçom, teria que ser identificado por um maçom regular, identificava a pessoa na sociedade, no seu campo de trabalho, na sua vida pessoal, e via os princípios dessa pessoa e fazia o convite. E leva aquela intenção para a loja, ao qual ele é regularizado. E a loja ia deliberar se aquela pessoa ia ou não adentrar a ordem. Uma vez que a loja delibera e o cidadão aceita esse convite, então passa por um princípio de requisitos legais, que é sindicâncias, que é uma investigação de ordem social, claro, com autorização e permissão do candidato. O candidato vai assinar um documento dizendo que autoriza Ah, tá. a sua sindicância pessoal, certo? A sindicância exatamente é saber quem é essa pessoa no seu mundo profano. Por que isso? Porque a maçonaria é uma grande família. E como uma grande família, a gente abre as portas para trazer para a nossa família pessoas que sejam do bem, pessoas que tenham princípio, que tenham equilíbrios morais para estar na ordem. Muito bem. Então, há sindicância sim. Certo. E nessa sindicância, a família é envolvida, claro, né? Mulher, filho, se tiver essas coisas. E aí, de repente, alguém da família, não sei se é a esposa, como é que funciona, por algum motivo religioso ou de preconceito, que é natural, não admite. Mas não é a pessoa que vai ser iniciada, caso seja. Será o candidato X. Mesmo assim, ele pode ser. Não. Um dos princípios, um dos landmarks para entrar na maçonaria é que a família, em particular a esposa, ela anue, ela permita esse ingresso do seu cônjuge na instituição. Por que isso? Como eu falei anteriormente, a maçonaria é uma grande família. E a maçonaria não tem interesse nenhum de desagregar famílias, que seja ela qual for. Então, para entrar a ordem, a gente vai sim à casa do candidato, conversa com a esposa dele, conversa com a mãe dele e vê se não tem nenhuma implicação em relação a isso. Se a família não tem nada contra, o candidato é bem-vindo. Mas aí a família não tendo nada contra, digamos, a esposa seria o principal. Mas se a mãe, ou um filho, ou uma filha, por algum motivo impede, ou só a esposa é quem impede? Não, só a esposa. A palavra final é dela. A palavra final é dela. Se o candidato é solteiro, Sim. vive com os pais Seriam os geralmente pais. são ouvidos também. E se ele não é. Ele é solteiro, mas mora independente, tem 30 anos, 30 e poucos anos. Nesse caso aí não tem nenhum empecilho, né? Porque ele vive a vida dele só e não tem nenhum cônjuge para. Namorada. Não tem namorada. Então. Mas sendo namorada também, aí não tem intervenção. Ela não pode, porque namorada é hoje, não é amanhã. Exatamente. Ela não tem essa possibilidade de impedir ou não. Não. Seria a esposa. Seria a esposa. Tá, muito bem. E aí, meu querido grão-mestre Geraldo Luciano, o cidadão é de religião matriz africana. Ele é evangélico, protestante, ele é cristão de alguma forma, católico ou não. Existe algum empecilho para que ele tenha uma determinada religião, para que ele participe? Ou se ele for de tal religião, ele não pode? Não, negativo. A maçonaria não é uma religião. Sim. Isso é uma falácia que alguns interpretam Verdade. dessa forma, mas maçonaria não é religião. Maçonaria tem religiosidade. Por que isso? Porque é um dos princípios da maçonaria que o candidato, o postulante a ser maçom, ele acredita em um ser supremo. Sim. No caso, Deus, né? Dentro da religião dele. Ele pode ser da matriz africana, ele pode ser do candomblé, ele pode ser de um terreiro de umbanda, ele pode ser Muçulmano. ele pode ser protestante, não tem nenhuma implicação. Inclusive, a maçonaria já teve muitos padres como maçons na história do Brasil e na história de Pernambuco em particular, né? Então, não tem nenhuma implicação quanto a isso. O cidadão não pode ser ateu. Não pode ser Pode ser ateu.
Certo. Mas não é uma religião. Maçonaria, na realidade, é uma instituição, né, de homens livres de bons costumes, que tem seu coração sensível ao bem, busca pela fraternidade, pelo melhoramento da sociedade, Filantropia. a filantropia, o altruísmo, certo? Tem a primazia do espírito sobre a matéria, tá certo? E a tríade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se o cidadão ele se enquadra nesse perfil, ele é muito bem-vindo à maçonaria, com certeza. E será de muita valia para a instituição e a instituição para ele, com certeza. Tá, mas aí vamos lá para os folclores. Aí são perguntas que a gente não pode deixar de fazê-la, porque as pessoas o fazem. E essa curiosidade não é de Recife, de Pernambuco, do Brasil, não, é do mundo. Perfeito. Juramentos. Quando você faz um juramento é porque você dedica fidelidade, etc., àquela instituição, àquela pessoa, ou aquilo. E juramento é sobre uma Bíblia, ou sobre um Alcorão, sobre qualquer coisa. Se o cidadão for de religião muçulmana, ou ele for judeu, Torá, por exemplo. Então, nós temos a Bíblia Sagrada, que tem que ser feito um juramento, dizem, que sobre o livro da lei, que é a Bíblia Sagrada. Mas ele pode se recusar, mas ele tendo a Bíblia Sagrada dele, que tem países e religiões que têm seus juramentos. Apesar da maçonaria, como você está dizendo, não é uma religião, é uma instituição, né? Filosófica e tal. Mas aí como é que faz o cidadão que tem o princípio dele de fazer os juramentos para a religião dele? Ele acha que a Bíblia Sagrada é boa, mas ele tem a Bíblia dele. E aí, como ele faz? Não tem nenhuma implicação quanto a isso. O que a gente trabalha é com o livro da lei. O livro da lei daquele irmão. Pode ser o Torá, pode ser a Bíblia Sagrada, não tem, é a religião dele. Como eu disse, a maçonaria não é religião. A gente respeita todos os dogmas. Se o irmão ele é um muçulmano e tem uma outra religião, a gente vai colocar ali, para aquele momento do juramento, o que representa a fé dele. Não tem uma imposição. A única coisa que nós, nas nossas sessões maçônicas, que tem é toda a sessão maçônica tem a abertura do livro da lei, que no caso nosso aqui, mais em particular, é a Bíblia Sagrada, já que a maior parte é católica. Mas se tiver outra religião, pode ser aberta em outra religião também. Mas é naquele exato momento do seu juramento, ele é retirado da Bíblia e é colocado a outra como primordial, Certo, naquele momento, ou exatamente. permanece as duas Não. no A altar? pedido daquele candidato, daquele Certo. postulante que está sendo ali iniciado na ordem, pode ser retirada uma e colocada aquela que ele assim tem fé. Ou não precisa, não há necessidade, pode até ficar as Pode duas, até ficar as duas, por respeito por à outra respeito, religião. mas A não outra, tem. tá certo. Já que não é religião, não há nenhum problema em tirar ou É, deixar o livro da lei, de um ou de outro. Perfeito. E é muito antiga assim, grão-mestre, a maçonaria, ela é a, maço- atuante mesmo? a maçonaria é milenar, né? Historicamente, não se tem uma idade real de quando a maçonaria surgiu Sim. na sociedade, né? Há quem diga que ela vem ainda ali de Abraão, de José, mas dogmaticamente, dos landimáticos para cá, de 1700, Certo. com a Constituição de Andes. Aí é quando ela começa a aparecer realmente como uma instituição dogmática, com documentação. A princípio, né, era uma instituição de ofício. Depois de alguns anos, passou a ser dos aceitos. Sim. Ofício por quê? Porque naquela época os construtores, os pedreiros livres, naquela época era uma arte assim muito fechada, que eles não passavam para qualquer um. Então eles faziam todos aqueles edifícios, aquelas catedrais, aquelas cuias, de forma sigilosa. Não passavam os mistérios daquilo ali. Depois, com o passar dos anos, quando a maçonaria começou a aceitar pessoas de outros níveis sociais, de outras culturas, de outras formações, então ficou dito como os aceitos. Então, a maçonaria de hoje é uma maçonaria aceita. Entendi. Aí vamos a alguns questionamentos. Já foi dito que qualquer um pode ser maçom, pode entrar na maçonaria, ele precisa ganhar bem, ele precisa ganhar
razoável? Qual o status financeiro e intelectual desse cidadão para que ele possa entrar na maçonaria, ser iniciado? Perfeito. A maçonaria, como é uma instituição progressista, altruística, precisa que realmente o seu iniciado ele seja um recipientário que tenha condições de receber. E receber o quê? Receber o conhecimento, receber a cultura maçônica, receber as filosofias maçônicas. Se ele for uma tábua muito rasa, ele não vai conseguir interagir nesse contexto. Então ele precisa ter realmente uma formação para que seja aceito nas ordens maçônicas, certo? Em relação à vida pecuniária de cada um, é importante que a pessoa que vai entrar numa instituição como a maçonaria, ele tenha uma estrutura de poder sobreviver. Sim. Né? De qualquer forma, existe algum tipo de gasto na maçonaria. E você não pode tirar o alimento de seus filhos, de sua família para uma instituição. Então, Claro. tem que ter uma condição financeira, com certeza, para que Não você precisa faça. ser rico, mas Não, também não não pode precisa ser ser um rico. assalariado. Porque a maçonaria, segundo algumas informações, ela ajuda outras instituições, hospitais, né, orfanatos e etc., que ela pode fazer de benefício para a sociedade, ela tem feito. E se ela vai fazer como? Se aquele cidadão não tem, ganha um salário mínimo, metade do salário é para despesa médica, outra metade é para a família. Ele não pode ajudar a maçonaria para poder a maçonaria ajudar a sociedade. É assim que funciona? Veja bem, meu irmão. Para você doar, é preciso que você tenha as estruturas, as condições de fazê-lo, certo? Não é interessante que você traga para a instituição pessoas que, às vezes, muitas vezes, têm um índole perfeito, tem um bom caráter, é um bom filho, é um bom pai, é um bom irmão, Sim. é um bom cidadão, mas vir para uma instituição onde ele vai ter despesa, talvez para ele não faça bem. Não é nem para a maçonaria, é para ele. É. É só essa questão. Ele tem que ver se realmente ele tem condições de permanecer numa instituição como essa. Certo? Mas não existe nenhum regramento dizendo que você tem que ganhar Tanto salário tanto mínimo. salário mínimo. Não. Isso fica muito a cargo das lojas e daquela pessoa que é convidada. E ver se realmente ele tem. Ele é questionado sobre isso, sobre as despesas. Ele é informado as despesas que ele vai ter. Ele tem todo esse conhecimento antes dele aceitar o convite de ser maçom. Porque ele vai precisar de ter um capital para depositar, né, na instituição. Não é muito dinheiro, mas ele precisa de ter esse caminho para que a instituição possa ajudar como tem ajudado, que muita gente não sabe, não precisa fazer propaganda, que é de hospitais, né, viúvas. Né? Então, esse capital tem que vir de alguma forma. E a maçonaria não é uma indústria, ela é uma instituição filosófica. Né? E Exato, tem que exato. ter esse capital. E quem mantém são os seus fiéis, Seus são obreiros, obreiros, é assim que chama? seus irmãos. Então, seus irmãos, e eles mantêm da maneira que podem também. Uns doam 500, outros 1.000, 10.000, outros R$ 50, não é assim? Para Exato. que possa fazer a filantropia. Na maçonaria não tem dízimo, né? Não tem aquele valor de Sim, 10% que você tem que dar da sua receita que você consegue receber na sua vida particular. certo. Mas em todas as sessões maçônicas corre um óbolo. E a finalidade desse óbolo é exatamente ajudar aos menos favorecidos socialmente falando. As lojas faz ações, cesta básica, ajuda Sim. com cadeira de roda, faz uma série de situações para aquelas pessoas que realmente na sociedade hoje passam necessidade, através desses óbolos dos irmãos dentro das suas sessões. É uma forma realmente de ajudar o meio social. É interessante, porque a gente vê falar tanta coisa de maçonaria, porque tudo aquilo que é ou secreto ou discreto gera expectativa nas pessoas, né? E aí você vai buscar, e não tem, você pesquisar na internet, tem um monte de informações positivas e um monte de informações negativas sobre a instituição. Mas isso a gente acredita que é porque as pessoas não conhecem. Né? Então, quem não conhece, vai aí, qualquer coisa que se queira dizer. Os fake news já existem e a maçonaria sofre isso há Há, séculos. há anos, Né? exatamente. Então a gente sempre está preocupado em esclarecer, e ninguém melhor do que o grão-mestre. Mas é uma instituição. Esse colar, por exemplo, o aprendiz entrou, ele já ganha um colar como esse, como é que funciona? Não, o aprendiz, ao iniciar na ordem, ele passa um ano com esse título de aprendiz, seria o primeiro grau da instituição, ele usa um avental branco, certo? Depois de um ano, ele ainda
passa a ser o grau 2, que é o grau de companheiro, ainda continua usando um avental branco. Só no grau de mestre que começa a mudar o seu avental com algumas indumentárias. E os aventais vão se modificando de acordo com os cargos que vai se assumindo dentro da maçonaria. A maçonaria tem muitos cargos, até mesmo porque a maçonaria tem uma formatação assim republicana, cheia de cargos e posições. E isso você vai adquirindo ao longo da sua jornada dentro da ordem. E é identificado através de paramentos de roupas, é isso? É os Esse tipo de paramentos. colar, por exemplo. Exatamente. Os paramentos identificam qual é a função que você exerce na maçonaria dentro daquele momento. A nossa produção depois aí podia procurar na internet um avental desse branco para a gente colocar no vídeo, né, meu irmão? Meu amigo da produção aí, podia ver isso depois, com calma. Tá, e aí existem aventais, né, que identificam hierarquicamente aquele cidadão. E ele passa quanto tempo ele passa para que ele possa se tornar, acho que é mestre maçom, é isso não? É 1 ano e meio. Esse é o tempo de interstício para se tornar mestre maçom. E ele faz o quê Ele durante esse passa tempo 1 ano todinho? como aprendiz, ele é elevado a companheiro, grau de Certo. companheiro. Ele passa 6 meses como companheiro e depois é exaltado ao grau de mestre. Ah, Nesse período de 1 ano e meio, ele vai estudar maçonaria, ele vai entender, vai ser mostrado a ele o que é a maçonaria e como a maçonaria funciona, certo? É o período de conhecimento. É claro que não quer dizer que ao uma vez passou a ser o mestre maçom, ele deixa de estudar e de buscar o conhecimento. Até mesmo que a maçonaria vai do grau 1 ao grau 33. Então tem muito que estudar nossa. nos campos filosóficos. Tá, então vamos lá. 1 ano e meio para mestre, que seria o número 1, o 2 e o 3, não é isso? Isso, Nossa senhora, então para 33 ele teria mais 30 graus. perfeito. Ele levaria quanto tempo, pelo mestre, para ele chegar no grau 33? Depois que ele é iniciado nos graus filosóficos, nos altos corpos, ele, seguindo regularmente os trâmites Sem faltar uma reunião. sem faltar, é em torno de 10 a 11 anos Nossa senhora, é mesmo. para ele concluir, sem quebrar interstício, seguindo direitinho aquele período. Ah, tá. Em Pernambuco existem várias maçonarias, existe uma maçonaria, uma é legal, outra é ilegal, acho que é espúria que falam, existe isso, ou não precisa nem dizer as espúrias os nomes, mas se existe maçonarias co-irmãs, existe mais de uma, ou só tem o Grande Oriente do Brasil em Pernambuco? Não, em Pernambuco nós temos 3 instituições maçônicas que são regulares, são reconhecidas. O Grande Oriente do Brasil, Pernambuco, o GOPE, GOB-PE, GOPE, e a Grande Loja Maçônica de Pernambuco sim. e o Grande Oriente Independente de Pernambuco. Essas 3 instituições, elas são regulares, são reconhecidas e auto se visitam, auto se comunicam uma entre as outras. São direções distintas, mas são... O maçom de uma pode ir na outra, é só bater na porta. Atualmente, sim, nós temos garantia de amizade, tratados Sim. de cordialidade, e isso existe, sim. Mas cada uma tem sua autoridade, é isso não? Cada uma tem a sua administração Sim. e forma de governo diferente. A maçonaria do Grande Oriente do Brasil, ela tem uma forma de governo republicano. Ah, tá. Por quê? Porque nós somos federados ao Grande Oriente do Brasil. Federados, Sim. certo? E as outras obediências, elas são confederadas. Elas têm contato dentro dos estados da federação, do Brasil afora, mas como confederadas, não são federadas. Elas não têm uma... Não recebe... Não são subordinadas, digamos assim. Então, o Grande Oriente do Brasil, em Pernambuco, no caso, como ele é federado, é isso? Então, são 2 grão-mestres. Um estadual e um geral, é isso? Exatamente. Nós temos o grão-mestre geral, que a gente intitula de soberano, e Qual é o nome dele? o hoje atual é o Ademir Cândido. Ademir Cândido, é o grão-mestre geral. Grão-mestre geral. E aí cada estado tem um Cada grão-mestre. estado tem um grão-mestre estadual e o Distrito Federal idem. Nós temos hoje tá. 27 estados, o Distrito Federal. Então, cada um tem seu grão-mestre estadual, Entendi. eleito pelo povo daquele estado para exercer aquela administração por um período de 4 anos. Certo? E a gente também se reporta ao grão-mestre geral.
já que a gente tem uma federação. Existe uma Constituição do Grande Oriente do Brasil, onde todos os estados federados estão subordinados a essa Constituição. Sim. É claro que os estados também têm as suas constituições, que não ferem a Constituição principal do Grande Oriente do Brasil, e tem a sua legislação própria. Tanto a legislação, a gente segue a legislação do Grande Oriente do Brasil, como segue também as legislações dos orientes estaduais dentro de cada estado. Tá, então, a grande loja tem um grão-mestre. Como é o nome dele? Do O grão-mestre? grão-mestre da grande loja, hoje aqui em Pernambuco, é o irmão Flávio Amorim, Sereníssimo Flávio Amorim. Muda. No GOB chama-se Eminente Grão-Mestre. Eminente. Na grande loja chamam de Sereníssimo Sereníssimo. Grão-Mestre, que é o Flávio Amorim. Flávio Amorim. No Grande Oriente Independente é o Guilherme Queiroz Ribeiro, se não me engano. Isso. É tratado como... Sereníssimo também. Também Sereníssimo. Sereníssimo também. Tá, então, meu irmão Geraldo, como é que funciona o aprendiz, o companheiro ou mestre que sai de uma potência para outra para visitar? Eles têm as mesmas identificações, ele vai, ou é diferente? Ele vai lá, ele pode até ser barrado. Como é que ele vai se identificar? As 3 obediências regulares, elas têm, por força de acordo, de tratados, de só receberem em suas unidades irmãos regulares. Sim. De outras obediências, irmãos regulares. E o aprendiz pode visitar uma outra obediência? Ele pode visitar, um companheiro pode visitar, dentro do seu grau, dentro de uma sessão que seja pertinente a ele. Ele vai se identificar do mesmo jeito que fosse na loja dele? Ele vai se identificar. Não tem mudança, não é diferente por ser uma outra potência. Ele vai se identificar. Mas geralmente o aprendiz e o companheiro, quando ele vai a uma outra obediência, Sim. a gente aconselha que ele vá sempre acompanhado pelo mestre da sua loja, porque o mestre já conhece mais os trâmites e chega lá, faz a apresentação. Verdade. Que bom. Então são 3 grão-mestres em Pernambuco, cada um com as suas atribuições, suas independências, né? Isso. Geraldo Luciano, do Grande Oriente de Pernambuco, Flávio Amorim, da Grande Loja de Pernambuco, né? E Guilherme Queiroz Ribeiro, do Grande Oriente Independente. E todos vivem em harmonia, é uma tranquilidade só. Sim, a gente hoje tem um garante de amizade e a gente tenta apaziguar no que puder, né? Viver em paz. Viver em harmonia, com certeza. É verdade. Que bom, grão-mestre. Eu acho que algumas explicações foram dadas, são interessantes, porque existe realmente um folclore muito grande. O bode, por exemplo, né? Tem um tal de um bode na maçonaria, acaba bebe o sangue do bode para entrar. Como é que funciona essa história? Eu sei que não é porque tenho grandes amigos maçons que pertencem a outras potências e nunca viram nesse bode, né? Rapaz, eu gosto muito de bode. O bode é uma delícia. Ele guisado, assado, é uma maravilha. Agora, na maçonaria eu não tive a oportunidade de ver um bode. Não sei se estão criando bode em algum lugar, eu nunca tive essa oportunidade de ver esse bode. Isso é um folclore, isso é um mito. Não tem... E é bem antigo, né? Antigo, No interior, então, no sertão, tem muito isso. As pessoas não conhecem. É aquilo que eu falei no início do programa. Quando ele não conhece, ele inventa. Né? E aí o outro sai acreditando o fake news, mais uma vez. Isso é novo para agora, mas um fake já secular. Existem algumas considerações que se falam em relação ao bode. O grão-mestre da Ordem Templária, o último grão-mestre, o Jacques de Molay, ele foi preso e condenado à fogueira, à morte pela fogueira, esse em 1314, mais ou menos nessa época, tá certo? E naquela época, o Papa Filipe e o rei da França condenou os templários a esse tipo de morte, e houve uma perseguição muito grande à Ordem Templária, que era a cavalaria da igreja. Sim. E os soldados da igreja. Os soldados da igreja. Certo. E muitos daqueles templários que foram presos e foram condenados à morte, foram, assim, na Inquisição, foram torturados para dizer onde estavam os outros seus pares. E eles simplesmente morriam e não falavam. Aí vem essa história do bode. Aquele bode, o bom cabrito, não berra. Não berra, tal. Essa, mais ou menos, esse folclore aí. Mas não tem nada, maçonaria não tem bode nenhum. Tem um folclore aí nesse mundo aí, que não é maçom, que fala realmente, diz que existem várias vertentes de que
grande sacrificador, né? Torturava e o cara não dizia. E aí surgiu também um boato de que pô, esse cara parece um bode, não fala nada, fica calado o tempo todo. E aí surgiu também um pouco desse folclore. Meu caríssimo Frank Sinatra, tente contar um segredo a qualquer um bode. Nunca ele vai Eu, revelar a eu ninguém. tenho certeza que ele não passa para ninguém. Existe um folclore judeu também que É, tinha essa história, né? De que eles queriam. A Igreja Católica, ela faz sua comunhão, né? Fala para o padre, aquelas coisas todas, né? Vai na sacristia e tal. E alguns membros da maçonaria falavam, queria desabafar, conversava com os bodes que passavam. E aí começou, também tem esse folclore, né? Dizia, se confessava para o bode, para que um outro não confessasse, não dissesse para ele, até os locais de reunião mesmo, ou ele queria desabafar, e dizia o bode. E realmente ficou um segredo milenar. Um milenar. bode nunca contou nada a Nunca ninguém. contou. E aí veio o folclore de que é um bode, essas histórias da maçonaria. Mas, meu amigo e irmão Geraldo, grão-mestre do Grande Oriente de Pernambuco, a sua administração, aí é o lado administrativo. Você é formado em administração ou não? Não, eu sou formado em Direito. Formado em Direito. Né? Eu sei que é policial civil, formado em Direito, passou pela parte, os maçons chamam de não iniciado, profano, o que não é maçom, que é profano. E a gente conhece algumas histórias de escolas que foram sucateadas quando não eram assumidas pela maçonaria. E aí, no momento, tem uma escola na Caxangá, tinha ali uma história que ela foi passada para o maçom, e aí teve um momento que não foi bem administrada, não porque eram maçons, e aí você teve que assumir. Eu me lembro de algum episódio assim. E era uma coisa de louco, era uma indústria, era uma usina aquilo ali, para se administrar juridicamente e financeiramente. E você conseguiu, não só lá, foi aí que começou também a sua carreira administrativa, acredito, né? Tirou do buraco, que aí eu conheço, eu sei, conheci aquela história ali daquela escola. Me fala um pouco daquela história, daquela escola. Bom, meu irmão, essa história é um pouco antiga já. É. Né? A loja Cavaleiros da Cruz, número Que 267, fica ali no Cais é no Mariano, se Cais não me Mariana, é uma engano. loja antiga, né? É uma loja que Isso. hoje está com 153 anos de funcionamento Nossa. ininterrupto. Ela era detentora de uma escola, ali exatamente na Caxangá, onde você está colocando, que chamava Escola Manuel Arão. Manuel Arão, Manuel Arão exatamente. foi um escritor brasileiro, né, uma pessoa muito conhecida na sociedade, um jornalista, e, por sinal, foi iniciado na loja Cavaleiro da Cruz. Ele era filho da Cavaleiro da Cruz e era maçom. Então, a escola recebeu esse nome em homenagem à pessoa dele, por ser uma pessoa das letras. Também fez parte da segunda cadeira dos Imortais Pernambucanos, da Academia de Letras Sim. Pernambucana, Manuel Arão, que defendia lá a cadeira do patrono Padre Antônio de Santa Maria Jaboatão. Ah, nossa, que Então, memória, hein? então Manuel Arão é realmente uma figura assim muito importante, por isso que a escola recebeu o nome dele. Então essa escola, ela depois de alguns anos de existência, ela passou sobre ficar sob o domínio do governo do estado naquela época, né? Então a administração ficou realmente sobre a tutela do estado por alguns anos e a escola estava bem. Mas em algum momento lá uma administração da loja no passado, os quais eu não conheci, eles resolveram a solicitar o retorno da administração Hum, para a loja. E eu acho que nesse momento desandou um pouco, certo? E terminou que a loja deixou de funcionar e teve dias prejuízos, teve algumas ações, mas tudo isso foram resolvidos já. Hoje está tudo sanado, exatamente. mas foi realmente um período, esse período de resolver caiu assim sobre Nas suas nas costas. minhas costas, né? Porque eu cheguei lá quando a bronca já estava montada e eu tive que sanar aquelas dificuldades da época. Eu falo isso porque eu toquei nesse assunto, porque ali foi um buraco negro, foi uma coisa que nem todo grande administrador teria a capacidade intelectual, administrativa de resolver aquele problema. Que não foi só um problema administrativo e financeiro, fechar, não. Aí veio a Justiça do Trabalho, né, com o seu paternalismo e etc. E aí virou uma bola de neve as dívidas e foi sanada. Todas foram sanadas, Todas. todas. Hoje não se deve.
um centavo. Não, Cavaleiro da Cruz não tem mais é interessante, nenhum impressionante. processo trabalhista, não. E aí, De alguns anos, né? Isso já faz sim. bons anos que estão todos por E aí eu encerrado. estou me referindo a isso porque aí veio a sua campanha para grão-mestre. E aí as pessoas não poderiam jamais. Pô, seria o que é um grão-mestre? É um grande administrador, intelectual, financeiro, né? E até emocional de uma potência. E aí foi uma campanha até tranquila para que houvesse poucas pessoas contra. Porque aí disse, não, mas rapaz, a gente precisa de um administrador. Era aí o problema. Então, um administrador, para administrar essa quantidade de irmãos, de lojas, e o financeiro de um Grande Oriente, realmente tinha que ser um cara diferenciado. E aí você veio e mostrou de que não estava brincando como administrador. Pegou, talvez não muito bem, o Grande Oriente, porque já vem historicamente, administrativamente, que as pessoas às vezes não se preocupam muito com essa parte. E você pegou todas as partes problemáticas do Grande Oriente de Pernambuco. E hoje, eu tenho certeza, eu conheço a história de muitos maçons que têm dito que está um verdadeiro paraíso. Precisa melhorar. E sei que você está no caminho. Mas, meu amigo, 80% dos problemas que existiam no Grande Oriente de Pernambuco, hoje já não existe mais. É assim que funciona? Irmão, que bom que as suas palavras, né? Eu fico assim muito feliz em ouvir esse tipo de depoimento. Realmente, o Grande Oriente de Pernambuco, ele passou assim alguns momentos da sua história em fase com algumas turbulências, digamos assim, de ordem administrativa mesmo, Porque né? nem todo mundo é obrigado a entender de administração também, né? Não é uma Mas coisa, mas não é outra. hoje a gente diria que o Grande Oriente começa a trilhar em marés mais tranquilas, mais calma, né? Tem muito o que fazer, sim, tem. Sempre vai ter o que fazer. Eu É acredito que verdade. o nosso sucessor, ainda vai ter muito trabalho para fazer, porque maçonaria é isso. Eu acho que qualquer empresa que se preza, o gestor atual tem que fazer a parte dele e deixar, sim, legados e condições de estrutura para o que o suceder dê continuidade a um bom trabalho. Muitas coisas têm sido feitas, tive a sorte de conseguir juntar ao nosso corpo administrativo irmãos valorosos, secretários competentes, que estão ali presentes, que estão querendo acertar, e a gente tem feito um trabalho interessante, certo? Mas é dedicação, amor à instituição Tem que gostar e, realmente, porque não é fácil e muito trabalho. administrar hoje uma potência como o Grande Oriente de Pernambuco. O Grande Oriente do Brasil é a maçonaria, digamos, mãe no Brasil. Seria isso? Isso, a maçonaria brasileira, mãe, é o Grande Oriente do Brasil, que Deu origem a deu todas essas origem às outras. outras, né? Ah, O tá. Grande Oriente do Brasil está aí com seus 203 anos de fundação. Esse ano faz 204. Nossa, Então, é uma muito bom. instituição, né, é a terceira instituição mais antiga do Brasil, né? A primeira instituição é Banco do Brasil, Casa da Moeda e o Grande Oriente do Brasil. Nossa, Então, tá é uma vendo? instituição muito antiga. Certo? Bom, como o Grão-Mestre tem muitos compromissos ainda hoje, a gente tentou trazer o Grão-Mestre para fazer essa entrevista. O tempo é muito pequeno para falar de maçonaria. Vamos marcar outras vezes. Vamos ter a oportunidade de estar aqui com o nosso Grão-Mestre, Geraldo Luciano. Mas eu gostaria, nos próximos episódios, de falar de algumas outras coisas tão importantes quanto que existe agora, para vocês que não sabem. Já existia, mas hoje tem uma mais forte. Academia Maçônica de Letras Maçônicas. Não é isso? Perfeito. Academias que são os imortais maçons e existe realmente e funciona. Foi inaugurada agora há pouco, né? Uma do Grande Oriente com as outras potências, se não me engano. Não é isso, Geraldo? Sim, nós inauguramos, quer dizer, trouxemos novamente a funcionar uma academia maçônica em Pernambuco, sob os auspícios do Grande Oriente de Pernambuco, certo? Foi inaugurada recentemente também. E também fundamos uma recentemente, bem mais recentemente, salvo engano, semana passada, né? Sexta-feira passada,
envolvendo as 3 obediências maçônicas. Uma academia só? Uma academia só para as 3. Vai ficar bem mais forte. Porque aí você cria mais laços de aproximação, de amizade, Sim, de entendimento. É interessante. E as academias, elas são sempre muito bem-vindas, porque ela vai tratar de estudos, de letras, de arte, de cultura. E maçonaria é exatamente isso. Maçonaria é uma grande escola. É a escola do conhecimento, da filosofia, da arte, da letra, do desbastar as nossas ignorâncias. Então, Tá. Então, para participar, nesse caso, o maçom ele tem que ter escrito no mundo profano, seria livros e etc. Também seria na maçonaria, ele precisa, uma de cada categoria, artistas, não, artista plástico, radialistas, exatamente. que é comunicação. Exatamente. Ele tem que ter algum tipo de ciência. Sim. Para fazer parte de uma instituição como essa, porque de qualquer forma ele vai estar ali representando A categoria. a categoria. Muito bem. Esse assunto vai dar panos para manga, mas se a gente começar a falar aqui, vai mais umas 2 ou 3 horas de podcast. A gente vai tentar encerrar por aqui para ficar aquele gostinho de você que quer saber mais, inclusive sobre a Academia Maçônica de Letras. Veja que a coisa é muito mais além do que a gente pensa. Meu querido amigo, irmão Geraldo Luciano, algumas colocações para o seu povo, para o mundo maçônico que está aqui. Para você que assistiu até agora, não se esqueça de acessar os nossas redes sociais, Instagrams e tudo. Vai estar tudo aí em algum lugar aqui para você ver e ouvir e participar, inclusive do Grande Oriente de Pernambuco. Tem o Instagram, a gente vai colocar no rodapé e você vai poder acompanhar. Suas considerações finais, Geraldo Luciano, grão-mestre do Grande Oriente de Pernambuco. Meu irmão, meu amigo Frank Sinatra e meus ouvintes aqui dos Calça Justa, né? Realmente calça justa. Mas, e aos nossos queridos irmãos da maçonaria regular pernambucana, dizer o seguinte, meus irmãos, a maçonaria, ela tem uma essência, que é a essência que faz ela permanecer ao longo dos anos. E essa essência se chama amor à instituição. E eu digo mais, é amor ao próximo. Porque o irmão maçom, aquele que realmente entra na ordem e entende a ordem na sua essência, ele começa a amar o seu próximo. A maçonaria é um grande exército de empatia. Não só o maçom, mas a família do maçom também participa desse grande exército através das suas esposas, a gente chama de fraterna, através dos filhos, os Demolei, Ordem Demolei, as filhas de Jó. Então, é um exército de empatia, porque a gente, unidos, sempre iremos fazer o que for de melhor para uma sociedade mais carente, que precise mais de ajuda, através das nossas ações filantrópicas. Então, meus irmãos, um abraço a todos e foi uma excelente oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa instituição milenar e tão querida por todos. Mas aguarde que tem muito mais com o grão-mestre Geraldo Luciano nas próximas edições do nosso podcast Calça Justa. E vamos ficando por aqui. Sexta-feira estaremos no ar, a partir de sexta-feira. E quem quiser seguir, vai estar aqui em algum lugar as nossas redes sociais para vocês participarem, ok? Muito obrigado ao grão-mestre Geraldo Luciano, ao Grande Oriente de Pernambuco, que tem sido uma grande coluna nessa guerra contra as coisas desagradáveis que a nossa sociedade vem passando. E a maçonaria, através do Grande Oriente e das potências regulares, tem contribuído e muito com essa luta pelo bem-estar da sociedade. Meu grão-mestre, muito obrigado e até a próxima.